Aí, tá gravando? Então vamos lá. Vamos continuar o que a gente começou na semana retrasada. Semana passada foi feriado, né? Só confirme para mim, esse aqui foi o último slide que vocês viram, que a gente viu? Falando um pouquinho lá do Renascimento, que as pessoas não eram muito higiênicas. Isso, professor. Isso, né? Uhum. Deixa eu só passar um link para vocês aqui do lado, antes que eu esqueça. Que é um link que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa falta de higiene, né, dos europeus daquela época. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha ali, que tem umas coisas bem esquisitas mesmo. Então, isso até tá aqui o link, quem quiser dar uma olhadinha. Isso até responde um pouco do porquê que os melhores perfumes realmente são produzidos na França, porque naquela época eles, né, tiveram que desenvolver fragrâncias fortes, né, e persistentes para poder, então, cobrir, ou pelo menos mascarar aquele cheiro desagradável de falta de banho que as pessoas tinham. E isso, né, perdurou por bastante tempo. A gente fala em século XV, depois vem mais alguns séculos que a coisa foi melhorando um pouquinho, mas, né, o pessoal não era muito atento a questões de higiene. Quando a gente tem aqui no Brasil o descobrimento do Brasil e depois a colonização, os portugueses que vieram para cá, eles começaram a aprender um pouco mais de higiene com os índios, né, que com o calor que a gente tem aqui e tudo mais, os índios tomavam banho direto, e os portugueses acabaram por pegar alguns hábitos que não eram dos portugueses, né, não eram dos europeus, e foram pegando esses hábitos dos índios. Mas demorou também para que, né, a coisa realmente engrenasse. A gente tem, então, lá no começo do século XX, uma mudança bastante grande. Deixa eu... Não está indo para frente, aqui. No início do século XX, a gente tem uma mudança muito grande que ocorreu por causa de algumas situações que aconteceram nos Estados Unidos. Então, lá no começo do século, surgiu o cinema, né, e o cinema virou uma atração para todas as pessoas. As pessoas, então, iam assistir filmes nos domingos, como a gente assiste série hoje, né? Então, as séries não são nada mais, nada menos do que vários filmes, né, com um determinado tempo de duração, mas que contam uma história completa. E naquela época, então, para também segurar, né, os interessados nos filmes, os filmes começavam numa semana e continuavam numa semana seguinte, então eles eram projetados nos finais de semana e duravam várias semanas. E o que acontecia é que as pessoas ficavam bastante fiéis. Então, se conversar com pessoas mais velhas, a gente vai ver essas pessoas falando, né, que a atração de domingo era frequentar o cinema para assistir o seriado, sei lá, o filme, né, que eles estavam acompanhando ou acompanhavam por um tempo longo. Isso era a situação dos filmes no início do século XX, né, e no início da criação mesmo do cinema. Lembrando que no começo os filmes eram mudos, né, então não tinham som e não tinham cor também, eram preto e branco. Aí o que acontecia? Pelo fato de serem filmes preto e branco, não se tinha toda essa gama de cores que a gente tem. O que a gente tem no filme preto e branco? Tem o preto absoluto, o branco absoluto e vários tons de cinza, né? Então, tem aí os 50 tons de cinza do filme, deve ter até mais. Mas, pensando assim, a gente tem desde o branco
absoluto até o preto absoluto, passando por vários tons de cinza diferentes. E no começo eles sofreram um pouco com essas questões do filme ser em preto e branco, porque o que acontecia? Às vezes filmavam uma cena e a pessoa que eles estavam lá filmando, né, tudo colorido, e de repente, na hora que iam ver a tonalidade da pele da pessoa, da atriz, do ator, ficava muito parecida com a tonalidade do fundo que estava sendo utilizado, e às vezes meio que se mesclava. Então, eles tiveram que tomar cuidado com isso, tiveram que tomar, então, algum tipo de providência, né, para avaliar sempre essa questão de rosto, roupa dos atores e das atrizes, para ver se não mesclava com o fundo e tudo mais, e não desaparecia, para deixar a coisa bem evidente, bem destacado, né? E para isso contrataram pessoas que passaram a fazer parte dessa produção dos filmes. E essa produção, então, tinha essa pessoa que imaginava, né, como que tom que determinado fundo ia ficar e que tom que a pele de uma determinada atriz também ficaria quando fosse filmado, né, e tudo se transformasse em preto e branco. E daí o que acontecia? Quem que eles queriam destacar? Os atores, as atrizes. Então, eles começaram a criar algum tipo de meio para destacar o rosto e destacar as roupas, né, das atrizes, dos atores, e não destacar o fundo. Então, começaram a se utilizar de pinturas, né, no rosto dos atores e atrizes, de forma que ocorresse um destaque bastante grande entre a cor da pele, né, que tomava a pele desse ator, dessa atriz, em relação ao fundo. Então, muitas vezes, eles se utilizavam lá de cores que, quando passado para o preto e branco, se tornava um branco mais claro, e que frente a um fundo cinza se destacava bastante. Ou ao contrário, era um fundo muito claro, um cinza muito claro, até branco, e precisava realçar, então, a cor do rosto. Então, colocavam algum tipo de pintura que deixasse o rosto mais escuro, né, quando virasse preto e branco. E com isso também realçando lábios, realçando bochecha, realçando os olhos, tudo mais. Uma pessoa em especial se destacou. Essa pessoa se chamava Max, com sobrenome polonês ou alemão, alguma coisa assim, um sobrenome bastante complicado de falar. E ele resolveu mudar o nome dele para Max Factor, para, né, um nome fantasia, assim, né, um nome artístico. E tudo estava correndo muito bem, então ele tinha lá já as suas técnicas, né, para escurecer os lábios, deixar os lábios mais bonitos, mais destacados, deixar os olhos mais destacados. De repente chega a cor, né? Então os filmes passaram a ser coloridos. Daí já não dava mais para utilizar, por exemplo, uma tintura, alguma coisa preta, né, uma pintura preta no lábio para destacar, porque, na verdade, ia ficar bastante feio. Então, aquelas técnicas que ele utilizava deixaram de ter serventia, e ele teve que rapidamente se adaptar. E nisso ele acabou criando cores, né, e formas de pintar os rostos que acabavam por realçar os rostos. Eu vou só abrir a porta que chegou alguém. Então, imaginem alguém que tinha um lábio muito fino, né, e que ele podia fazer alguma ação que aumentasse aqueles lábios, desse mais volume, desse mais cor, né? Então, basicamente, ele acabou criando o que a gente um tipo de pintura que a gente hoje conhece como sendo batom. Acabou criando o que a gente chama de blush, né? Rouge naquela época. Acabou criando pós faciais coloridos e assim por diante. Então, o que aconteceu é que esse Max, que se autodenominava Max Factor, ele passou a criar o que a gente conhece hoje como maquiagem,
para resolver problemas do cinema. E aí o que aconteceu? Pelo fato de esses filmes serem passados no mundo inteiro, né, por os mais diversos cinemas do mundo, as pessoas acompanharem, porque gostavam dos filmes, gostavam de assistir aquela continuação que tinha, ou começavam a gostar e ser fãs de certas atrizes e certos atores, e vendo, né, aquelas pessoas bonitas nas telas, as pessoas começaram a querer, né, ter o mesmo tom de lábio, ter o mesmo tom de maçã do rosto, ter o mesmo tom cobrindo os olhos, assim por diante, e as pessoas começaram a pedir, né, que esse Max Factor vendesse esses produtos. Aí ele acabou fazendo isso, criou uma empresa, e essa empresa começou a distribuir esses produtos inicialmente nos Estados Unidos, depois a coisa foi crescendo e passou para o mundo todo. E ele teve uma ideia de marketing bastante interessante. Naquela época, o único meio de comunicação em massa que existia, fora o cinema, né, que podia ser uma forma de comunicação em massa, mas que não era usado para isso, o único meio que tinha eram as revistas e os jornais. Então, ele começou a fazer propaganda dos seus produtos nas revistas famosas, né, que circulavam pelo país inteiro. E convidou algumas atrizes famosas para estrelarem esses comerciais colocados nessas revistas. Então aqui a gente tem 3 exemplos. Quem são? Lana Turner, Rita Hayworth e Evelyn Kayes. Essa eu não conheço. Enfim, aí o que aconteceu? Foi melhor ainda para todo mundo, porque as artistas, né, ficaram mais famosas e mais tiveram, né, um aumento do número de fãs, muita gente querendo ser parecida com elas e tudo mais, e ao mesmo tempo o Max Factor teve assim uma venda, né, de produtos sempre aumentando, cada vez aumentando mais. E aí, né, espertamente, ele imaginou o seguinte: se eu vender sempre os mesmos produtos, as pessoas vão demorar para comprar novamente. Então, o que eu vou fazer? Para cada filme lançado, eu vou usar uma cor de batom diferente, vou usar uma cor de olhos diferente, vou usar tons de maquiagem diferentes para que as pessoas queiram comprar esses novos produtos. Então, a cada filme que era lançado, ele já lançava juntos os itens de maquiagem e, né, as pessoas acabavam comprando. E isso, né, transformou a Max Factor numa indústria gigantesca, uma das maiores indústrias do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, esses produtos não vêm. Eu lembro que quando eu era criança, esses produtos eram vendidos em farmácia, porém, com o passar do tempo, eu não sei porquê, várias indústrias deixaram de fabricar aqui no Brasil e foram embora e não tem mais seus produtos para venda aqui. O próximo item, inclusive, é outro que não se vende aqui no Brasil. Na mesma época, surgiu lá nos Estados Unidos também, né, uma mulher do povo, assim, que ela um dia não, né, mas ela começou a criar um creme dentro da casa dela, na própria cozinha, que ela queria que esse creme tivesse lá umas características especiais. E, assim, sem muito conhecimento, ela foi testando, até que chegou num determinado creme que ela percebeu que aquele creme estava perfeito e começou a usar, e as pessoas começaram a perceber que ela estava melhor depois que ela começou a usar aquele creme e tal. E o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir para ela produzir, né, e vender. E assim começou um império gigantesco. Hoje se eu não me engano, é a segunda maior indústria de cosméticos dos Estados Unidos, ou a primeira, não sei. Mas começou na casa dessa moça chamada Estée Lauder. Hoje a Estée Lauder
é vendida no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Claro que não no mundo inteiro, mas é vendida mundialmente. Aqui não tem produtos dessa empresa, porém deveria ter, porque tem produtos que são extremamente bons, extremamente de qualidade. Porém, por algum motivo também a gente não tem. Na mesma época, surgiu mais um caso interessante. Então vejam que são casos de empreendedorismo, coisa que nos Estados Unidos é muito comum, né? As pessoas elas são incentivadas a empreender, tá? Desde há muito tempo. Existiu, né, uma dona de um salão chamada Elizabeth Arden. Ela tinha um salão em Nova York e dentro desse salão ela começou a criar produtos também e utilizar nas suas clientes. E as clientes começaram a gostar e começaram então a pedir que ela produzisse para elas comprarem, para levar para casa e assim por diante. Então, mais ou menos a mesma história. Com o passar do tempo, os produtos ficaram super conhecidos e ela passou a vender muito mais os produtos prontos do que ganhar dinheiro com o salão. Ela acabou fechando o salão e montando uma indústria que tem produtos bons e muito conhecidos até hoje. E ela teve uma sacada bastante interessante naquela época também, né, o que existia de propaganda era em revistas, né, e ela tinha uma sacada interessante. Aqui a gente tem duas fotos de duas propagandas dela em revista. No lado de cá, do lado esquerdo, né, a gente tem, né, uma mão segurando um perfume. Então, você olha, você já sabe que é uma propaganda de perfume de uma determinada marca. Porém, a maior parte das propagandas que a marca fazia eram semelhantes a essa aqui. Você vê uma mulher, né, e você não vê absolutamente nada remetendo a maquiagem, remetendo a perfume, né, não tem absolutamente nada. Então, você via essa foto na revista e lá embaixo estava escrito Elizabeth Arden. Então, as pessoas que não conheciam ficavam bastante interessadas, né? Nossa, mas isso é propaganda do quê? Né? Não indica nada, não dá para entender, não dá para saber o que está sendo vendido aqui. E iam atrás da marca Elizabeth Arden para ver o que era essa marca. E dessa forma ela conseguiu um público bastante grande. Então, a grande diferença dela é que ela se utilizou muito do marketing numa época que o marketing não era uma coisa tão desenvolvida como a gente tem hoje. Helena Rubinstein também, mais uma marca super famosa no mundo e que há anos não vem mais para o Brasil também. A diferença da Helena Rubinstein é que ela começou na Europa. Ela tem... eu não me lembro de que país que ela veio, acho que é Polônia também. Ela tinha formação técnica, então ela sabia, entendia dos componentes, ela sabia preparar um produto, tá? E ela ficou bastante famosa com seus produtos na Europa, mas ela achava que se ela continuasse na Europa, ela não ia conseguir crescer mais. Aí o que ela fez? Pegou suas malinhas, pegou seus produtos, foi para os Estados Unidos, montou uma fábrica lá e virou um conglomerado também. É mais uma indústria que é gigantesca e que também, de uma certa forma, começou porque a pessoa queria empreender. Se ela tivesse ficado na Europa, provavelmente a marca dela seria conhecida assim, mas teria demorado muitos anos e muitos anos para que ficasse conhecida mundialmente como acabou ficando. Então, a gente percebe aqui que lá no começo do século XX a gente teve uma explosão de grandes empresas sendo criadas, né, grandes empreendedores surgindo, principalmente nos Estados Unidos, porque eles eram incentivados a isso.
Aqui no Brasil, a gente já tem que passar para a década de 50 para a gente falar alguma coisa de cosmético. Ah, não tinha nada de cosmético? Tinha, mas tinha muito pouco, tinha poucas fábricas. Então, se tinha o quê? Fábrica da Febo, que fazia sabonete, a fábrica da Granado, que fazia sabonete e talco, tinha a fábrica da Alma de Flores, que fazia sabonete e talco, tinha a fábrica da... que mais? Eram pouquíssimas as empresas que trabalhavam com cosmético. E as pessoas aqui não tinham o hábito de utilizar produtos de higiene pessoal e cosméticos, tanto que as pessoas tomavam banho, e até na década de 70 você encontra ainda muitas pessoas que tomavam banho se utilizando sabão de coco e lavando os cabelos com sabão de coco também. A gente não tinha esse hábito da utilização de produtos de higiene e cosméticos como a gente tem hoje. Então, isso é muito recente para a nossa história. E na verdade, tudo começou a mudar lá na década de 50, quando vieram duas grandes empresas para cá, a Avon e a L'Oréal. A Avon chegou com uma proposta bastante diferente, porque a gente tinha, assim, basicamente a gente tinha três classes sociais: classe alta, classe média e a classe baixa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Classe A, B e C. Classe alta, classe A, tinha o hábito de usar cosméticos e produtos de higiene normalmente, mas eram comprados fora. Então, as pessoas iam para fora, compravam os perfumes, compravam os cremes, compravam os produtos de higiene e utilizavam, né, aqui, ou mandavam buscar, alguma coisa assim do gênero. Mas isso era inacessível para a classe média. A classe média não tinha condições financeiras para poder se dar a esse luxo, entre aspas, né? E a classe C, menos ainda, né? Cosmético, produto de higiene e limpeza para a classe C era produto, artigo de luxo mesmo. Se para a classe média já era muito difícil, já era artigo de luxo, para a classe C era mais ainda. E a Avon chegou aqui no Brasil, ela já era bem desenvolvida lá nos Estados Unidos e tudo mais, e chegou com aquela proposta de, ao invés de a pessoa ir até a loja para comprar, o produto ia até a casa das pessoas, né? Então, as vendedoras Avon que iam nas casas, faziam demonstração, toda aquela história da venda porta em porta. E a Avon teve uma sacada bastante grande, que foi o seguinte: eles vendiam o produto, mas eles vendiam algo mais, eles vendiam uma lembrança. Como assim vendiam uma lembrança? Eles vendiam, então, os produtos, como esse perfume aqui, que a embalagem do perfume é um abajurzinho. O que acontecia? As pessoas utilizavam o perfume, quando acabava o perfume, esse abajurzinho virava uma peça de decoração. Então, na penteadeira de toda a avó tinha pelo menos um produto da Avon. Alguém aqui lembra de penteadeira ou casa da avó que tinha produto da Avon como enfeite? Ninguém? Não? Então, era muito comum isso acontecer. Acabava o produto, o frasco virava um objeto de decoração. Vejam ali do lado direito, a gente tem um sininho. Também era um perfume, e esse perfume se transformava num objeto de decoração depois. E isso fez com que as pessoas olhassem para esse objeto e lembrassem: preciso comprar um novo perfume porque o meu acabou. Preciso comprar um outro produto porque eu olhei agora
objeto de decoração da Avon e lembrei que eu preciso comprar um desodorante, um shampoo, um creme, alguma coisa assim do gênero. Então foi uma sacada bastante interessante. E, além disso, eles começaram a trazer, inclusive, alguns produtos para o público masculino. Pouca coisa, mas já começaram. Então, desodorante, um perfume, alguma coisa assim do gênero. E a Avon, né, teve essa tendência de fazer a venda de porta em porta por muito tempo, né? E sempre foi o carro-chefe da indústria, da empresa. Agora que ela foi comprada, eu nunca sei se é pela Natura ou pelo Boticário, acho que é pela Natura, que parece que está mudando um pouquinho a forma de trabalho deles. E a L'Oréal entrou no Brasil também na mesma década com produtos para cabelo. Então, tintura de cabelo, produto para fazer permanente, produto para fixador, né, os laquês, que eram tão comuns na época para fixar o cabelo, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo que a L'Oréal foi introduzindo novos produtos e aumentando, então, o seu leque de diferentes produtos mesmo, né, e para outras ações que não fossem utilizar nos cabelos. Com o aparecimento da Avon, na década de 60, 70, surgiu uma indústria brasileira, uma das primeiras indústrias brasileiras que tinha uma gama de produtos bastante grande, chamada de Christian Grey. Essa indústria, ela copiou o sistema da Avon, então é uma indústria que fazia vendas de produtos em porta, porém eles tiveram uma sacada bastante interessante. Já tem a Avon que vende para a classe média. Vamos, então, fazer produtos para vender para a classe C, aqueles que dificilmente vão comprar um produto de higiene ou de limpeza, ou um perfume, alguma coisa assim. Vamos criar o hábito nessas pessoas. E eles criaram o hábito, sim. Eram produtos então, vendidos também por catálogo, como a Avon, os representantes iam nas casas, tal, e tinha um preço bastante acessível. Assim, a Christian Grey conseguiu fazer com que, né, toda a população tivesse acesso a esse tipo de produto, no final das contas. Pulando um tempinho, a gente vai para a década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, que teve uma nova virada na questão dos cosméticos. A questão foi a seguinte: ocorreu uma associação entre as grandes casas de moda italianas e francesas e europeias, de uma forma geral, né, com as indústrias de cosmético. Então, o que acontecia? Naquela época, as casas de moda lançavam as suas coleções para verão e para inverno. Então, 2 vezes por ano, essas casas de moda acabavam lançando as suas coleções. E as indústrias de cosméticos se associaram a essas casas de moda para que as casas de moda vendessem as roupas, né, mostrassem as roupas e mostrassem as tendências de maquiagem, né, nas modelos que desfilavam as roupas naquela coleção. Então, a partir desse momento, as grandes casas de moda, começaram a vender a roupa e a tendência de maquiagem para aquela estação. Obviamente, essas casas tinham as suas próprias linhas de cosméticos. Então, isso fez com que essa mudança nessas tendências de maquiagem deixassem de ser alguma coisa anual ou a cada 2 anos, como acontecia muitas vezes, e passaram a ser 2 vezes por ano. Então, a cada 6 meses, as roupas, né, as coleções de roupas mudavam, e junto
as coleções, né, a forma de se utilizar as maquiagens, as cores e tudo mais acabavam mudando. Isso fez com que as indústrias de cosméticos tivessem um aumento ainda mais expressivo da busca por novos produtos. Então, fazendo com que as pessoas comprassem cada vez mais para continuarem na moda. Né? Então, aquelas cores que eram utilizadas no verão passado, no inverno passado, vamos dizer, a gente está no verão, né? Nesse verão já não seriam mais moda, seriam outras cores que estariam nessa moda. E hoje a gente tem algo assim um pouquinho mais contínuo. A gente já não tem mais essa coisa de lançamento de coleções, como a gente tinha até década de 80, década de 90 também. Hoje os lançamentos são meio que contínuos. Nos anos 70 e 80, aqui no Brasil, a gente teve uma explosão de surgimento de indústrias de cosméticos, então Natura, Boticário, Clorofila, Julie Burke, Água de Cheiro, várias indústrias que a gente conhece hoje. Algumas dessas aqui elas já não são tão conhecidas, mas elas ficaram conhecidas por bastante tempo, acabaram por surgir. E uma boa parte delas surgiu em Curitiba. Curitiba foi um polo de desenvolvimento de cosméticos bastante grande. Tanto que hoje a gente tem, entre Curitiba e a região metropolitana, aproximadamente 60 indústrias de cosméticos aqui. Então, hoje a gente tem essa quantidade grande porque lá na década de 70 e 80, mais na década de 80, começaram a surgir essas pequenas empresas que foram crescendo e foram tomando o seu espaço dentro do universo brasileiro. Quando a gente chega lá nos anos 80, surgem novas tendências, que são as tendências, então, de utilização de ácidos, protetor solar, que passa a ser quase que obrigatório, né? E principalmente aqueles cosméticos que a gente chama de multifuncionais, e depois acabaram chamando de BB, né? Os BB Cream, assim por diante, que são aqueles cosméticos multifunções. Ou seja, o mesmo cosmético que hidrata é protetor solar, diminui rugas, tem, sei lá, proteção solar, já falei, né? Mas pode ter algum tipo de cobertura, cor, etc. Um monte de coisa. Então, surgiu nessa época. Aí as tendências que a gente tem para o século XXI, tendências é mal dizer, porque o século XXI já começou faz 20 anos, né? É que cada vez mais os cosméticos se desenvolvam, cada vez mais eles sejam mais eficazes e cada vez mais eles sejam mais voltados ao indivíduo. Do tipo de chegar a um determinado momento que você vai colocar a mão lá numa máquina que vai escanear a tua pele e a máquina vai, pela leitura da tua pele, ela vai dizer, olha, tem que fazer um creme assim, assim, assado, exclusivo para você, tá? Para tua pele, para tua necessidade. Não duvido que isso chegue logo, porque a gente já teve aí 2 tentativas de criar isso. Só que, por enquanto, a coisa ainda está muito cara e não teve um público que se atreveu a gastar o suficiente, né, para ter esses produtos exclusivos, digamos assim. Mas eu acredito que no futuro meio próximo a gente vai ter algo assim, que você vai colocar a mão lá no equipamento, ele vai te escanear e vai dizer, olha, para o teu caso, é melhor ter hidratação tantos por cento, ter proteção solar tantos por cento e assim por diante. Bem exclusivo mesmo. Só falando rapidamente de um panorama da indústria cosmética hoje no Brasil, aqui tem um link, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que vai cair no anuário da Associação Brasileira da Indústria de Higiene e Produtos de... Oh, meu Deus. Higiene, produtos
Enfim, a Associação de Produtos de Higiene e Cosméticos. Produtos de higiene e cosméticos, isso mesmo. Que é a associação que praticamente todas as indústrias de produtos de higiene e cosmético do Brasil acabam por fazer parte. Então, essa empresa ela faz um levantamento anual, né, de como está o setor no momento. Então, todo ano sai um novo anuário dizendo como que está a situação do país em relação a produtos de higiene e cosméticos. Então, nos últimos anos, a gente tem visto o quê? Uma tendência cada vez maior de o mercado brasileiro absorver mais e mais produtos de higiene e cosméticos. Em 2018, o anuário de 2018 mostrava uma tendência de que em 2019 a gente teria... o Brasil seria o segundo maior consumidor de produtos de higiene e cosméticos do mundo. Porém, com a crise que apareceu no ano de 2019, a gente viu que a coisa não se concretizou. O Brasil continua em terceiro lugar, mas é o terceiro que mais utiliza esse tipo de produto no mundo. Deve sair, eu acho que logo em março, abril, o anuário de 2020, né? Então eles têm que esperar o ano fechar, compilar os dados e tudo mais para poder fazer o anuário. Eu acredito que esse anuário não vai ter muita alteração, porque nem nós no Brasil e nem no mundo inteiro deve ter tido algum país que teve algum aumento expressivo na compra de cosméticos, né? Até porque muita gente trancada dentro de casa deve ter diminuído a compra de alguns produtos que são utilizados mais para enfeite e que são utilizados mais para quando você vai sair. Não sabemos ainda, mas a tendência é que fique tudo igual como estava em 2019. Em 2019, já se via uma tendência bastante grande de terceirização de serviços. Então, hoje a gente tem indústrias que terceirizam serviços. Como assim? Por exemplo, o Boticário, ele tem lá a sua indústria gigantesca, dentro dessa indústria eles têm diversas linhas de produtos, né, que são produzidos. Porém, eles não criaram uma linha de produtos para sabonetes, porque acho que não compensa. A venda de sabonetes do Boticário não deve ser uma venda assim muito expressiva que vale a pena criar uma linha de produção para isso. Talvez eles gastem mais do que arrecadam. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam. Tem uma empresa aqui em Curitiba mesmo que é especializada em fazer sabonetes. Então, ela faz sabonetes para o Boticário, faz para outras empresas grandes e faz sabonete para hotel, motel, esse tipo de coisa assim, né? E acaba tendo um público bastante grande. Então, o Boticário vai lá, fornece passa as formulações para essa indústria, passa as essências, tudo mais, as cores e tal. A indústria faz com os carimbos do Boticário, embala e pronto, é produto do Boticário. Só que não foram eles que fizeram, eles terceirizam. Isso é muito comum nos dias de hoje. Essas empresas de terceirização têm tido uma demanda bastante grande. E outra coisa que se percebeu nesse anuário de 2019 é que até algum tempo atrás, as pequenas empresas elas eram bastante tímidas, então elas tinham lá uma linha de produtos, tipo shampoo, sabonete, condicionador e um creme hidratante, né, com o mesmo perfume. Daí faziam lá uma segunda, uma terceira linha, mas com uma variedade pequena de produtos. E no final de 2019, a avaliação que foi feita é que elas perderam um pouco essa timidez e passaram, então, a ter uma variedade muito maior de produtos, pensando da seguinte forma: quanto mais produto eu tiver, mais gente eu vou conseguir atingir, porque tem aquele que não gosta do cheiro de lavanda, mas se eu fizer uma outra linha que tenha cheiro de camomila, eu vou conseguir pegar alguém, né, que gosta da camomila, e assim por diante.
e eles acabaram percebendo que houve um aumento nessa diversidade de produtos das pequenas empresas. Falando um pouquinho do sistema regulatório, toda a parte regulatória é feita pela Anvisa, da mesma forma que os medicamentos. Se vocês entrarem lá no site da Anvisa, quando estiver funcionando, vocês vão encontrar lá um determinado local onde tem medicamentos, tem cosméticos, tem alimentos. Se você clicar nos cosméticos, vocês vão ver que tem alguns assuntos que estão descritos ali. Então, vocês vão encontrar um link para pedir autorização de funcionamento. Então, se vocês forem montar uma empresa cosmética, vocês têm que pedir essa licença de funcionamento. Uma boa parte disso é feita online. Então, uma boa parte disso não demanda muito papel, não demanda muito tempo, porque é tudo feito de forma meio que imediata. Então, para se criar uma empresa é tranquilo, só que eu criar empresa não me dá a possibilidade de já colocar produtos no mercado. Cada produto que eu criar, eu vou ter que pedir autorização para comercialização. Então, esses produtos que eu fizer, eles vão ter que ser registrados. O registro também pode ser feito dentro desse site da Anvisa, e dependendo do grau de periculosidade dos produtos, eu vou tomar dois caminhos. Produtos que são simples, que são fáceis de usar, que não trazem muito problema para as pessoas, é feito uma solicitação, né, de registro desses produtos. A gente não fala registro, né, de autorização de venda desses produtos. E é feito de uma forma bem simples. Então, você entra num link lá da Anvisa, escrito notificação de produtos, adiciona ali uma documentação simples e rapidamente você tem esse registro, né? A Anvisa te dá a possibilidade de você começar a comercializar seu produto. Porém, tem alguns produtos que são um pouquinho mais... não que eles sejam perigosos, mas eles podem se tornar perigosos se as pessoas utilizarem de forma incorreta e tudo mais. Para esse tipo de produto, então, a gente tem um processo de autorização, né, para produção e venda desse produto um pouquinho mais complexo. Vai ser pedido algumas informações a mais. É mais complexo, é mais demorado também. Aí o que acontece? Você vai lá no site, clica ali em registro de produto, coloca a documentação toda que eles pedem, eles vão fazer uma análise, e daí, depois de algum tempo, eles vão liberar esse produto ou não, tá? Aí, como que eu sei que esse produto vai ser notificado porque ele é simples e não traz muito problema, ou ele vai ter que ser registrado porque ele é mais complexo? A legislação fala. Só para vocês terem uma noção, a legislação é bem completa em relação a isso. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar lá dentro. Por exemplo, tem uma legislação específica que fala lá quais são as substâncias, então tem uma lista lá de substâncias que não podem estar presentes num cosmético. Então, antes de fazer um cosmético e tentar colocar no mercado, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar nessa legislação para ver se não tem algum componente que esteja nessa lista e que seja proibida a sua utilização. Tem uma outra que fala dos filtros que são permitidos. Não são todas as substâncias que têm efeito de filtro solar que são permitidas, algumas já foram tiradas de circulação há algum tempo, então, se for trabalhar com filtro solar, também tem que entrar lá para ver quais são as substâncias que podem e as que não podem. Tem uma resolução que fala, então, da notificação de produtos que eles chamam de grau 1. Então, notificação é quando é um produto mais simples, que não traz muitos problemas, né? Então, para esses casos, a gente vai entrar nessa legislação que fala que esses produtos são chamados de produtos de grau 1. É um grau mais simples, né? Um grau mais, digamos assim, menos perigoso.
Então, ali dentro diz como que tem que ser todo o processo, né? Se vocês quiserem fazer essa notificação, é o passo a passo para fazer essa notificação. E tem uma outra que fala dos produtos de grau 2, que são os produtos, então, que são mais complicados e que a gente precisa fazer o que a gente chama de registro. Que mais? Tem legislação que fala de rotulagem, tem legislação que fala de algumas substâncias que tem que ter uma concentração imposta pela própria Anvisa e tudo mais. Então, tem uma gama bastante grande de legislações. Então, falando da classificação dos produtos, né, que é feita a separação pela Anvisa, a gente vai ter os produtos chamados de grau 1 e de grau 2. Então, os de grau 1 são aqueles mais simples, os de grau 2 são aqueles mais complexos. A própria legislação fala, então, que os produtos de grau 1, eu não vou ler tudo aqui, isso eu tirei da própria legislação, então, que são substâncias que têm propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja necessária, não precise de informações detalhadas para o modo de usar, ou seja, são substâncias que não têm muita restrição, e que elas, mesmo que você use de forma errada, não vai te causar um problema muito sério. Por exemplo, um creme hidratante, que seria um creme hidratante corporal, né, que se você passar no rosto, esse creme hidratante, se você passar no rosto, pode ser que ele deixe a tua pele um pouco mais oleosa, porque ele não foi feito para a oleosidade da pele do rosto, e assim por diante, pode te causar um pouco de espinha, de cravo, esse tipo de coisa, mas não vai te trazer problemas graves de saúde. Então, os produtos de grau 1 são esses produtos, a maior parte deles. Um shampoo, se você usar um shampoo se tem cabelo seco e você usa um shampoo para cabelo oleoso, não vai lavar direito, mas não vai trazer nenhum tipo de problema. Então, esse tipo de produto não precisa ter uma bula, né, dizendo como que tem que ser usado. Porém, os produtos que a gente chama de grau 2 são aqueles produtos que podem trazer problemas se forem utilizados de forma incorreta, por isso é obrigatório que eles tenham bula e explicação de como utilizar. Exemplo, tinta de cabelo, se você utilizar de uma forma diferente daquela forma que está descrita no modo de uso, você pode ter problemas. Se você usar, por exemplo, na sobrancelha, né, pode trazer problemas, porque não foi feito para a sobrancelha, foi feito para o cabelo. Um alisante, né, se você não utilizar da forma correta, como tem que ser, o procedimento como está descrito, ele pode trazer problema, e outros produtos mais. Então, a própria legislação já traz as listas de produtos que são de grau 1 e de grau 2, e já deixa separado, você não precisa ficar tentando adivinhar, já está muito bem descrito, tá? Então é só procurar na legislação. E falando da questão de lançamento de produto, basicamente se pede que se siga um passo a passo. Primeiro, a montagem de um dossiê técnico, então a montagem de toda a documentação que precisa para se fazer o processo de solicitação de registro ou de notificação, né? Então, junta-se todos os documentos, acessa o site da Anvisa, vai lá, entra no peticionamento online, faz a solicitação, mandando tudo que foi pedido, e manda também um termo de responsabilidade, né, dizendo que a indústria que está fazendo a solicitação se responsabiliza por esses produtos, se eles vierem a trazer algum tipo de problemas futuros. Só falando de questão de literatura, a gente tem internacionalmente 2 literaturas que são utilizadas pelas indústrias, que são o CTFA e o Index ABC. E só lembrando que a nomenclatura das matérias-primas tem que ser mundial. Então, existe uma listagem, né, que
descreve o nome das matérias-primas de forma mundial. Então, no Brasil ainda tem algumas empresas que não se adequaram a isso, mas se vocês olharem a maior parte dos produtos cosméticos hoje, eles vão ter os componentes da formulação escritos em inglês. Então, é porque essa denominação, esse nome, vem dessa listagem que a gente chama de NCI. Então, é uma listagem internacional que tem que ser usada no mundo inteiro. Então, se eu pego um produto que foi produzido lá no Japão, água tem que estar escrito como aqua. Se eu pegar um outro produto aqui no Brasil que contém água também, ele tem que estar descrito como aqua. Se eu pegar um produto lá na Malásia, tem que estar descrito como aqua também. Então, dessa forma, até para o consumidor fica mais fácil, porque se ele tem algum problema com alguma matéria-prima, quando ele identifica lá a matéria-prima escrita de acordo com essa listagem, né, do INCI, ele já consegue identificar se tem ou não tem aquele produto, aquela substância no produto que ele está querendo comprar. E se ele tiver algum tipo de alergia, algum tipo de problema, ele já sabe identificar facilmente. Basicamente é isso por hoje. Perguntas, dúvidas? Nada? Então é isso, gente. Então, deixa eu parar de gravar aqui.